Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A última aula a gente falou um pouco sobre os processos psicológicos básicos, a gente fez um apanhado sobre as emoções, sobre a inteligência, sobre a sensação, percepção, então a gente fez um apanhado básico. A gente terminou a nossa discussão falando sobre as emoções, que inclusive com uma atividade do filme Divertidamente, que eu acho que serve para ilustrar bem como que as emoções têm um poder e funcionam em nosso organismo. E agora a gente vai entrar num campo mais específico, em algumas linhas de abordagem teóricas da psicologia. E aí eu vou tentar traduzir qual a necessidade disso. Aqui especificamente a gente começa a formatar mais claramente a leitura sobre a condição psíquica dos sujeitos e mais precisamente a leitura da condição psíquica relacionada à questão legal, a questão da lei. Então, como que a lei se instaura tanto na gente como ela se instaura na sociedade. Para entender isso, a gente vai ter que entrar em uma das linhas teóricas, mais especificamente a psicanálise, para vocês entenderem como é a construção do sujeito na sua subjetividade, como essa construção da lei, como essa construção dos conflitos que a gente tem internamente. Para isso, a gente vai transcorrer um pouco no caminho da psicanálise, para vocês entenderem esse funcionamento e entenderem como que a gente se organiza basicamente quando a nossa estrutura psíquica entra em conflito. Isso que a gente vai chamar de mecanismos de defesa. Mas vamos lá então. O autor principal que a gente vai lidar aqui na discussão sobre a psicanálise é o famoso Sigmund Freud, né? Então todo mundo já ouviu falar aí que Freud explica. Freud, ele é um teórico nascido em 1856 e com uma grande importância na construção da discussão da subjetividade para ciências de uma forma específica. Por quê? Porque ele traz um conjunto de apanhados muito importante na sua construção enquanto teórico. Freud era um médico que começa a estudar inicialmente alguns pacientes que encontravam-se nos hospitais psiquiátricos e que não tinham uma leitura mais clara sobre ele, não tinham um grande entendimento sobre ele. Eram considerados os pacientes histéricos. A palavra histérico vem de útero, então era inicialmente uma doença muito associada ao campo feminino, mas não quer dizer nada, é uma doença, é uma condição também feminina e masculina. Freud cria um interesse sobre esse público porque esse público tinha uma relação entre adoecimento psíquico e adoecimento físico, mas uma relação em que a própria medicina não conseguia explicar. Então, você pegava lá um paciente que tinha uma paralisação no braço, ou o braço não movia. E aí, quando você ia entender biologicamente, fisiologicamente, não tinha um motivo para aquela paralisação. Então, esse conflito entre corpo e mente começa a ser um dos campos de estudo para Freud. E aí ele vai conhecer alguns teóricos, como Charcot, que começam a fazer alguns estudos através da hipnose, que a gente já comentou anteriormente, que fazia uma conexão, que literalmente mostravam que o sujeito, quando entrava na hipnose, ele conseguia voltar ao movimento no braço, mas quando ele saía da hipnose, ele não conseguia. Então, que tinha alguma coisa ali desse campo subjetivo que precisava ser desenvolvido. Freud vai desenvolver esses estudos, ele vai largar a hipnose e vai desenvolver cada vez mais, vai criar
uma técnica terapêutica para entender esses sujeitos. Então ele vai criar uma forma de lidar com esses sujeitos, que é o famoso divã. Então ele vai lá com atendimentos em séries através da escuta, para que essas pessoas consigam chegar a um ponto nodal e esclarecer qual que é o conflito. Ele vai produzir um método de investigação muito claro, tentando buscar a origem, os caminhos que perpassam pelo inconsciente, e ele vai também produzir um corpo de conhecimento científico teórico muito grande. Então, por isso ele é um dos teóricos muito estudados, porque ele tem uma produção imensa de livros, de conceitos teóricos, ele inventa uma forma de intervenção, ele pensa numa metodologia de pesquisa para identificar isso. Então é um dos teóricos realmente que foge do padrão nessa perspectiva. Então esse método de tratamento é o que a gente ouviu falar muito, do famoso divã, essa famosa escuta que é extremamente característica da lógica de análise, essa produção teórica gigantesca que ele vai ter. Então vários livros, a gente vai passar por alguns livros, como O Mal-Estar da Cultura, O Futuro de uma Ilusão, para discutir também as relações nossas com a lei. E aí ele vai trazer uma discussão aqui já mais teórica e direta, apresentando alguns conceitos, alguns que a gente já ouviu falar e outros que ele vai elaborar um pouco mais. Então, primeiro, ele vai levantar que a estrutura do aparelho psíquico, ela está dividida em consciente, subconsciente, pré-consciente, ou pré-consciente e inconsciente. Então ele vai fazer essa, que já era uma construção que já existia teoricamente. Só que ele vai dar uma ênfase muito grande ao inconsciente. O estudo da psicologia, o estudo da psiquiatria, ele segue aquele caminho inicial que nós falamos, que é uma ênfase muito grande à consciência, à racionalidade, a como que as coisas funcionam, a aprendizagem. E deixa de lado esse inconsciente como sendo algo obscuro. E é aqui que o Freud vai desenvolver mais claramente os seus estudos. E ele vai fazer uma construção também, baseando em um segundo momento numa leitura dividida em id, ego e superego. Então isso aqui é o que a gente vai ver nesse momento: o id, ego e superego, e depois os mecanismos de defesa. Nós vamos lá. Essa leitura consciente, subconsciente e pré-consciente, ela vem para a gente nessa perspectiva de que o consciente, e esse desenho nos ajuda a entender, imagina um iceberg com sua ponta para fora e tudo o que é abaixo. A gente pode imaginar o que aparece aqui para fora, o consciente. Então o raciocínio, a percepção, a linguagem, ela está clara ali no campo do consciente, né? E aqui adentro ele vai falar que é onde estão o campo do inconsciente, é onde vai estar as nossas lembranças, as fantasias, as memórias, os desejos, mas num outro funcionamento que não é esse funcionamento racional, não é esse funcionamento objetivo e claro. Ele vai falar o seguinte: olha só, as formas mais claras de entender que existe essa relação do inconsciente primeiro, pelo sonho, né? Então quando a gente sonha, a gente está lá usando a memória de outra forma, a gente está usando a temporalidade de outra forma. Então por isso que às vezes os sonhos são demorados, parecem semanas, porque o cérebro está funcionando de outra forma. Então ali vai ter outra temporalidade. Isso é muito importante, porque as memórias, as lembranças e até os traumas vão estar aqui dentro também. Os traumas, por exemplo, eu posso ter sofrido um abuso na minha infância e sentir as marcas desse abuso hoje, na atualidade, algo que eu vivenciei há 30, 40 anos. Então aqui embaixo no inconsciente a gente fala de uma outra temporalidade. Aqui também vão estar os nossos medos, os nossos desejos, uma outra relação que a gente não tem tanto controle. As nossas fantasias, e elas são bem representadas
como já disse, nos sonhos. Uma outra forma que Freud vai dizer é que algumas questões das nossas fantasias, dos nossos medos e nossos desejos, eles vão escapulir e quase vão aparecer aqui do lado de fora. Então, algumas vezes quando a gente erra um nome, a gente troca o nome de pessoas que a gente não poderia ter trocado, né? Às vezes quando a gente faz algumas piadas que a gente sabe que tem um tom de verdade, a gente está deixando escapulir algumas coisas aqui no campo da consciência. Então, algumas coisas vão transitar aqui, vão sair e vão voltar. Então, essa é a primeira leitura que ele vai trazer. Então, o inconsciente vai estar esses elementos instintivos, nem sempre acessíveis a consciências de uma forma clara, eles vão ser acessados através de associação livre. Então eu lembro de uma coisa que me lembra de uma outra coisa, que isso vai perpassar muito também pelo método terapêutico de Freud. Deixa eu ver o que mais aqui. Então aqui o exemplo, nos sonhos o inconsciente se revela através de um conteúdo manifesto. O que aparece na consciência é de um conteúdo latente, quase real, o conteúdo real e oculto. O inconsciente é uma interpretação ao contrário dessa realidade. Então, o inconsciente ele vai estar lá mergulhado de questões e de comportamentos de uma temporalidade diferente do âmbito real e do âmbito do cotidiano. O subconsciente, a gente já falou, é quase um limiar ali, onde algumas coisas vão aparecer, onde algumas coisas vão sair e voltar, tanto do inconsciente para a consciência, assim, mas uma relação muito rápida que pode aparecer na nossa superficialidade da consciência. E o consciente é esse campo que a gente já discutiu, que vai falar sobre a racionalidade, sobre a nossa objetividade, sobre sensação e percepção. A segunda leitura que Freud vai fazer sobre essa estrutura psíquica, ele vai trazer aí alguns conceitos mais específicos. Ele vai falar, um deles vai chamar id, outro ego e outro superego. O que ele vai trazer mais especificamente? Ele vai falar o seguinte, olha, essa nossa estrutura psíquica, além dessa divisão, ela tem uma divisão que é uma relação de movimento, de força, uma relação que a gente também pode instaurar como normativa. Como assim normativa? Ele vai falar assim, olha, a gente aprende ao longo da nossa construção, da nossa formação enquanto seres humanos, algumas normas que vão direcionar o nosso prazer e a nossa movimentação, os nossos medos e os nossos desejos. Aí mais uma vez eu pergunto, como assim? Então imagina, eu sou uma criança, lá com meus 2 anos, 1 ano e meio, e eu quero comer chocolate. O desejo, a vontade, então eu experimentei chocolate, é algo muito prazeroso, ele vai estar ali presente, ele vai me demandar para comer mais aquilo, para absorver aquilo de qualquer jeito. Esse desejo incontrolável, ele está no campo do id. Então eu quero comer aquilo lá. Só que existe um outro campo na nossa estrutura psíquica, chamada de superego, que ele é constituído socialmente, que é quando o meio externo nos ensina através da norma que a gente não pode comer aquilo da forma que a gente quer. Então vem lá uma ideia, uma instauração de uma norma que vai lá e fala assim para mim, mas você não pode comer chocolate a hora que você quiser. Então, na verdade, a gente tem que levantar isso, a gente tem que colocar uma criança aí com seus 5 anos. Então, eu quero comer chocolate, mas tem uma lei que fala para mim, não, você não pode. Entre essas duas, vai estar lá o meu desejo e
essa lei, que a gente vai chamar de ego, que também é considerado eu. Então, tô lá querendo comer chocolate, mas tem uma lei que fala que não pode. Como que essa lei se instala? Alguém vai lá e fala, não pode, você não pode comer isso, você não pode fazer, e mais ainda, se você fizer eu vou ficar triste. Aí, ok. Essa lei, ela se instaura na gente num ponto que mesmo quando a pessoa que vai falar que a gente não pode comer chocolate não está presente, a gente vai ter aquela vozinha na nossa cabeça falando, não, eu não posso, senão esse plano vai ficar triste. Essa nossa discussão psíquica, ela acontece aqui no ego, entre o desejo, aquilo que eu quero, e aquilo que a norma e a lei vai falar que eu não posso. Então, entre esses três aqui vai ter uma movimentação entre desejo, entre culpa, entre aceitação social, que vai falar sobre as normas e como que eu vou lidar com elas. Então, vamos dar mais um exemplo aqui relacionado à infância, que eu acho que é fácil de entender. Por exemplo, imagine que eu tenho um irmãozinho. Eu estou lá nos meus 5 anos e tenho um irmãozinho de 3. Meu irmãozinho é um pé no saco, muito chato. Eu tenho vontade de encher ele de porrada toda hora. Só que a minha mãe fala comigo, não, você não pode fazer isso. Então a minha mãe, ali, o superego, está falando, não, você não pode fazer isso, porque ele é seu irmão, porque eu gosto de você, porque ele pode me machucar. Imagine que eu estou lá com meu irmãozinho, minha mãe sai e deixa lá nós dois. Nesse momento vai se instaurar um pensamento que a gente vai falar aí, um pensamento vinculado ao prazer, do id, que vai falar, não, aproveita então e mete o sarrafo nesse seu irmão chato, para ele parar de te irritar. Então seria quase uma leitura do id. Mas, logo de imediato eu vou pensar, não, mas se eu meter o sarrafo nele, depois eu vou apanhar, ou minha mãe vai ficar triste, ou eu vou ter outras penalidades. Então, eu não vou bater meu irmão. Vou só dar um beliscãozinho. Eu vou achar o meio termo aqui, ó. Ele me enche, eu vou dar um beliscãozinho, não vou colocar o dedo dele no liquidificador, mas eu vou dar um beliscãozinho para ele parar de me irritar e eu também me satisfazer. Então, esse meio aqui é o meio do processo civilizatório, é onde a gente tenta achar saídas. Esse exercício aqui de saídas a gente vai ver na construção de mecanismos de defesa, de como que a nossa própria estrutura psíquica vai tentando se reorganizar. Então, resumindo, o id, ele está relacionado ao prazer, ao desejo, eu quero me satisfazer. O superego está relacionado à norma, eu quero, a norma vai falar como que eu devo fazer e como que eu devo vivenciar. E o ego sou eu, vou estar ali no meio, eu vou ter que achar saídas para isso. Então, não adianta eu querer fazer tudo que eu quero do jeito que eu quero, ponto final. Eu vou ter que achar um meio termo ali de aceitação social. A gente pode dizer, quase num ponto de vista dinâmico, que vai ter uma norma falando, olha, você tem que funcionar assim, você tem que ser uma pessoa boa, e vai ter uma outra leitura ali mais quase diabólicazinha falando, não, vai lá, faz, cara, aproveita, sinta o prazer. E aqui estamos nós com o nosso ego. A gente pode falar que aqui seria o id, aqui o ego e aqui o nosso superego. Então existe uma batalha ali entre eles. O id, a gente pode pensar que é uma fonte de energia, né, que quer sair, que quer obter o prazer o tempo todo, né? Então ela quer se organizar, a gente precisa dela, porque quando a gente vai falar lá em motivação, é isso, assim, é essa fonte de prazer, esse desejo que nos move. Só que eu preciso canalizar esse desejo para algo que seja saudável. É quase como se fosse uma pulsão, né? Algo saudável, algo que dê retorno, ou eu posso redirecionar essa energia para algo que não seja muito bom, algo que me prejudique. Então a gente vai tentando organizar. O ego é esse
que vai lidar com a realidade, com o equilíbrio, né? Então ele vai tentar achar um meio para essas duas condições se organizar. E o superego, ele quer inibir de uma forma o id, ele quer inibir essa relação de desejo e ele quer uma busca de algo muito estável, assim, de muito organizado, de algo que funcione de uma lógica muito estável. Então, a grande questão, não dá para mim ser completamente id e não dá para mim ser completamente superego. Porque se eu for viver completamente na norma, eu vou ser sufocado por esse desejo normativo do outro. Então, eu vou achando possibilidades dentro da sociedade para me organizar. Nessa busca de organização, a gente vai ter os mecanismos de defesa, que são as saídas que a nossa mente vai lidar com algumas situações. São saídas que a gente vai falar que são saídas normativas, que são saídas normais, que não são saídas que estão correlacionadas ao adoecimento. Então, são formas básicas de lidar com isso. A gente vai ver aí vários mecanismos de defesa. Então, o que são esses mecanismos de defesa? São formas de proteção da nossa estrutura psíquica. São formas de tentar manter um equilíbrio nessa nossa estrutura psíquica. Então, o próprio nome já diz, né, que são mecanismos para nos defender de instabilidades, de situações desagradáveis, né? O excesso dele ou a ausência desses mecanismos pode até aparecer lá no campo do adoecimento e das psicopatologias. Então, os principais mecanismos de defesa psicológicos são recalque, racionalização, formação reativa, isolamento, projeção, regressão, sublimação, deslocamento e outros que a gente vai ver aí. Todos esses mecanismos podem ser encontrados em indivíduos saudáveis e sua presença excessiva é, via de regra, indicações de possíveis sintomas neuróticos. Tá? Então, a gente vai ver aí que isso é possível em todos nós. Eu vou falar rapidamente sobre eles e só para a gente fechar e não ficar uma aula muito grande. Vamos lá. A função dos mecanismos de defesa aqui: proteger a personalidade, torná-la mais acessível, mais aceitável. Primeiro, recalque. Não é o recalque lá da popozuda, é uma forma que o nosso cérebro tem de organizar algumas informações. E como assim organizar? Se algumas informações são muito pesadas e muito duras para o nosso cérebro, ele vai lá e vai quase retirar essa informação do nosso cérebro. Então imagine, esse filme Para Sempre, ele vai falar sobre isso. Assim, a garota sofre um acidente e aí ela tem uma retirada da informação. Parte da informação dela some. Ela só lembra de determinado período de informação que ela tem na vida. Então, o recalque aqui é um apagamento de parte da memória. Eu não apago a memória toda, mas eu apago um trecho só. Esse trecho provavelmente tem a ver com algo que perturba, que me desestabiliza, né? Então, a gente vai ver essa relação, às vezes, muito correlacionada com os traumas, né? A negação. A negação já é uma forma diferente de lidar com isso aqui. Como assim uma forma diferente? A negação, ela acontece no cotidiano e eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vou dar dois exemplos para vocês entenderem. Então, imagine que eu estou num relacionamento, eu estou lá um relacionamento e aí a minha companheira começa a me dar perdido, começa a não me responder mais as ligações, começa a não vir mais se encontrar comigo, e isso durante um longo tempo.
E aí chega um dia, ela termina comigo, e aí eu viro e falo, nossa, mas você não tava dando sinais, você não tava falando, tava tudo bem pra mim, não tinha problema nenhum. Na verdade, algo que eu via e que era doloroso, eu começo a negar. Então eu não apago, eu não deixo de ver. Quer dizer, eu não apago, mas eu deixo de ver aquela determinada informação. Então a negação está muito relacionada com isso. Assim. Não é que eu não apaguei aquela memória, mas eu deixo de ver. Uma outra relação, por exemplo, um filho está usando drogas e começa a chegar em casa completamente sujo, começa a roubar as coisas em casa. E a mãe vai falar que não, eu não vi, eu não percebi. Por, o que é que acontece nesse não ver? É quase o cérebro é, tentando esconder algumas informações de tão agressivas que essas informações são para a pessoa. Então, ele fala, olha, eu não quero ver isso porque isso é muito agressivo, então eu vou lá e recolho essa informação. Então, essa negação, ela está ali, e algumas coisas que são duras e o sujeito não dá conta de ver e vai recortando essas informações. Então a gente vai fantasiar, a gente vai esconder, a gente vai da gente mesmo. Então são mecanismos que a gente mesmo executa. Então a negação é uma dessas. É, vamos lá. Racionalização. A racionalização é outro muito interessante. Assim. O que acontece? A racionalização ela é muito presente hoje na nossa sociedade. Eu tento usar de argumentos racionais para justificar uma coisa que eu sei que não tem muita lógica. Aí eu coloco o exemplo aí, por exemplo, de algumas religiões, que o cara vai lá e explode, se mata, ou do excesso, mas o que é? Eu tento racionalizar aquilo ali para que aquilo seja aceitado. Por exemplo, alguma coisa que eu acredito, não só a religião, a gente pode colocar a política, eu acredito em determinada coisa, mas existem muitas informações negativas sobre aquela determinada coisa, eu vou lá e pego só as informações que eu quero ver. E fico lá repetindo aquelas informações que eu quero ver. Então eu tento racionalizar. Eu vou escolher algumas determinadas informações e vou repetir, né? Eu vou lá e vou falar, não, mas eu vi um coaching falando sobre isso, não, mas eu vi um vídeo na internet falando sobre isso. Mais uma vez, eu nego as outras informações e valorizo muito um determinado grupo de informação. Por que eu estou valorizando? Porque eu sei que tem um problema ali e que eu tirar esse problema vai me trazer, eu ver esse problema vai me trazer uma dor muito grande, porque eu investi na crença naquilo ali. Então eu vou lá e racionalizo isso. Em vez de eu negar, quer dizer, é uma forma de negação, mas é uma forma de negação que eu invisto em outra coisa para reafirmar aquilo. Então eu vou lá e invisto em informações negativas, errôneas, para reafirmar aquilo ali. Essa racionalização é um mecanismo de defesa muito presente na nossa sociedade, pelo jogo de informações, pelos conflitos políticos, mas mais ainda pelo investimento, eu posso usar libidinal em alguma coisa, assim. Eu estou investindo muito em algum objeto e eu quero que aquele objeto seja algo que vai suprir os meus problemas. Então você vai ter essa construção aí no campo da racionalização. Então é o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. Vamos ver outra coisa aqui. A formação reativa. A formação reativa também é um outro mecanismo de defesa que perpassa pelo nosso inconsciente, que é muito interessante, que eu vou para o extremo daquilo que me causa um determinado conflito. Então, por exemplo, dois adolescentes que às vezes gostam um do outro,
e aí eles não dão conta daquela emoção, eles vão falar o contrário. Ah, eu odeio aquele menino, ah, aquela menina muito chata, não sei o que. A gente vai ver expressamente isso. Você vai ver isso no mundo do trabalho, às vezes, né? A pessoa às vezes admira o trabalho do outro e aí vai lá e começa a meter a ripa no outro, vai lá e faz um abuso. Então, é uma reação contrária ao sentimento. Essa relação também, ela vai estar presente em muitos abusos e preconceitos, né? Às vezes, por exemplo, você vai pegar um cara lá radical, homoafetivo, né? Então, ele não gosta de homossexuais, mas ele não gosta de uma forma tão expressiva, tão exagerada, que você pode talvez estar vendo detalhes de uma formação contrária. Então, é algo que ele pode até sentir interesse, mas como ele não dá conta daquilo, ele vai e age contrariamente. Esses extremos, eles estão dizendo dessa formação reativa. Talvez eu possa estar atuando de forma contrária. Deixa eu ver que outra coisa temos aqui. O isolamento. O isolamento, ele é um recorte da realidade. Então, eu recorto uma determinada informação e uso só parte dessa informação como para tampar uma dificuldade que eu tenho. Como assim? Então, por exemplo, a gente habitualmente às vezes vai sair de casa, eu tenho muito disso. Eu vou sair de casa, aí eu desço no elevador lá no carro, chego no carro, esqueço a chave, aí eu volto. Aí eu chego lá no carro de novo, lembro que eu esqueci a carteira. Aí eu volto e vou conferir se eu apaguei todas as luzes. Então, olha só, eu estou isolando o meu pensamento, tentando achar uma solução para uma coisa que eu não quero. Na verdade, eu não quero sair de casa, mas eu vou lá e fico trazendo uma informação que repete, eu isolo uma informação. Isso é muito habitual e essa repetição dessa informação, quando chega no extremo, a gente vai ver alguns adoecimentos, como transtorno obsessivo compulsivo. Mas ela, em menor grau, ela é extremamente possível, a gente vê ela aí cotidianamente. Então, o isolamento é essa relação que eu tampono uma informação com algo específico ali no curto, que eu vou isolar e vou repetir para dar conta de algumas situações. A projeção. A projeção é um outro mecanismo de defesa interessante, que é eu invisto o que eu desejo ou o medo que eu tenho na outra pessoa. Então, por exemplo, eu tenho vontade de fazer balé. Eu vou lá e falo, minha filha tem que fazer balé de qualquer jeito, balé é a melhor coisa do mundo, balé... Eu projeto naquela pessoa alguma coisa que eu estou desejando. Não só na pessoa, mas pode ser num objeto também. Eu vou lá e projeto no meu carro todo o carinho que eu tenho no mundo, então eu fico lá passando, olho o dia inteiro. Né? A projeção é esse redirecionamento de sentimentos, de afetos que a gente tem. Podem ser tanto positivos quanto negativos. Né? Então, eu tenho medo de ser assaltado. Então, eu vou falar com minha filha que ela não pode sair à noite de jeito nenhum, que assalto é a pior coisa que tem. Então, é esse direcionamento que a gente vai ver nas relações do desejo. A regressão é um outro mecanismo que a gente vai quase... Eu não vou esquecer como no recalque, mas eu vou voltar a fases anteriores para lidar com conflitos que eu estou vivendo. Então você vai ver aquela pessoa que às vezes vê uma barata e chora igual criança, ou o grupo de senhores adultos que encontram com os amigos de infância e vão começar a fazer as mesmas brincadeiras da infância, né? Vão regredir, assim. Então, regressão aqui não é aquilo que a gente escuta no cotidiano, eu voltei em vidas passadas, mas é uma regressão a um estado anterior, né? Pode ser um estado afetivo, emocional anterior, pode ser um estado relacionado à idade, então eu vou vivenciar algumas coisas anteriores, então eu vou deslocar minha emoção ao longo da temporalidade.
A sublimação. Sublimação é uma dos mecanismos de defesa que a gente considera como um dos mais saudáveis, né? Quando eu direciono aquela minha pulsão lá de morte para algo que seja socialmente aceitável. Quando eu direciono aquela minha relação com o id, do prazer e do desejo tão grande para algo que seja aceitável. Por exemplo, boxe. Eu tenho uma vontade terrível de esmurrar as pessoas, uma raiva. Eu vou lá e transformo aquilo num esporte. Eu vou lá e direciono aquilo para uma outra organização. Eu tenho vontade de absurdas de cometer um homicídio. Eu vou lá e escrevo uma crônica sobre o homicídio, escrevo uma história. Então, é um redirecionamento que a gente vai considerar como saudável. Já o deslocamento é um direcionamento mais objetivo e nem sempre muito saudável. Por exemplo, eu estou com raiva do meu chefe, eu vou lá e dou um murro na parede. Eu estou com raiva do meu trabalho, ou eu estou com problemas familiares, eu vou lá, entro dentro do carro e saio dirigindo igual um louco. Então eu desloco a energia para uma outra coisa, né? Tem um desenho do Pateta dos anos 80 que vai falar sobre tipo um cara que se transforma quando entra dentro do carro. Então é bem essa característica do deslocamento. Então é isso. Esses são os principais mecanismos de defesa, e esse foi um apanhado geral sobre a introdução à psicanálise e esses mecanismos. Ok? Abraço para vocês. Força. Continuamos na próxima aula.